Olá, tudo bem com você? Que bom lhe ver aqui novamente. Hoje vamos dar continuidade à série do Despertar Espiritual, Despertar da Consciência. Esse é o terceiro episódio. Como eu já falei no vídeo anterior, aqui nesse iniciozinho eu faço um corte e coloco no Instagram, na página Refletindo na Luz, mas é apenas como um chamado, porque este vídeo na íntegra fica na plataforma do YouTube, na página Refletindo na Luz oficial. Então, se você já está assistindo no YouTube, beleza? Se você está vendo esse chamado no Instagram, vai lá para o YouTube e assiste na íntegra, tá legal? Despertar da consciência, despertar espiritual. Você está acompanhando essa série? Não? Está chegando aqui agora? Então já vou lhe fazer um convite. Assista desde o primeiro episódio para você poder acompanhar com tranquilidade. Vamos lá então? Bom, esse início do terceiro episódio eu gostaria de começar com uma recomendação, uma dica. Se você está chegando agora aqui neste canal, ou é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui com esse nosso trabalho, é primordial que para você assistir esse vídeo que eu vou colocar agora, você dê a pause, anote ele e volte lá alguns vídeos anteriores e assista o primeiro episódio. Esse é o terceiro. Por quê? Porque isso vai lhe auxiliar no entendimento melhor e que você compreenda a proposta desse material, a proposta desta jornada. Senão você pode ficar um pouco mais confuso ou ter uma percepção diferente das intenções que a gente está tentando trazer aqui, certo? Você que já está acompanhando, vamos lá então. No episódio anterior, o episódio 2, eu fiz uma chamada para que a gente falasse hoje entre nós, aqueles que nos consideramos já despertos espiritualmente, ou que já iniciamos o nosso despertar. E coloquei sobre isso que o despertar espiritual é um processo, é uma caminhada, é uma jornada. Então, independente do nível que estivermos ou da etapa que estivermos, ainda estamos em processo. Não podemos nunca dizer assim, eu já despertei espiritualmente. Porque o despertar espiritual, dentro da realidade que a gente vive, da materialidade que a gente vive neste orbe e nesta dimensão, ele é muito relativo. São infinitos níveis e infinitas possibilidades de prosseguimento. Não há nunca uma chegada específica que a gente possa dizer que já chegou. Podemos talvez dizer que chegaram a um nível maior desse despertar espiritual aqueles avatares que a gente teve na história, né? Como Jesus Cristo, Siddhartha Gautama, o Buda, Krishna e alguns outros que não são muitos. Então nós, réis mortais, que estamos nesse processo, seria uma vaidade muito grande, uma impropriedade e um sinal muito claro do nosso ego inflado nós dizermos que nós já despertamos. Já podemos dizer, talvez, que não estamos mais entre os que dormem, como falado no primeiro vídeo, no primeiro episódio. Podemos nos considerar como aqueles que estão despertando espiritualmente. O tema de hoje, em específico, se a gente puder trazer para um apontamento só para ficar mais claro, seria as 7 etapas do despertar espiritual. O que são essas 7 etapas? Não são etapas engessadas que nós vamos trazer hoje aqui. Que é isso, despertar espiritual? Não leve por este lado. É só de acordo com a literatura,
os estudos, alguns pensadores, alguns mestres que existem nesse tema pelo mundo, pôde-se chegar a um material, vamos dizer assim, bastante interessante e mais enxuto, que seriam as 7 etapas do despertar espiritual. Se a gente fizesse um exercício, a gente poderia colocar as 20, as 30 etapas, mas não, a gente quer trazer um conteúdo mais compacto. Não vai abranger tudo. Provavelmente você vai ter muitas coisas a colocar, que seriam conteúdos que você gostaria de colocar dentro deste vídeo. Conforme a gente for passando as reflexões, vai ter coisas que você gostaria que tivessem sido ditas e vão ter coisas que você não vai concordar também. Tudo bem, isso é do livre pensar. Não é um engessamento, certo? É só um passo a passo didático para nos ajudar como mais um material para as nossas reflexões, certo? Sem apontamentos drásticos, sem julgamentos, nem dos outros, nem de nós mesmos. É para nós refletirmos, cada um de nós dentro do nosso íntimo. Vamos lá, então? Antes de prosseguir, só mais um detalhe. Acredito que algumas sociedades iniciáticas, eles têm mais ou menos essas etapas como um padrão, não ditas nas mesmas palavras que eu vou dizer aqui hoje, mas num padrão para poder visualizar e para ajudar nas reflexões e auxiliar na caminhada de cada um. Por exemplo, acho que isso se afiniza muito aos ensinamentos da Rosa Cruz. Busquei também estes nomes dessas 7 etapas, eu extraí, vamos dizer assim, de um material postado pelo Saulo. Muito bom, né? Então a gente se constrói conforme aquilo que a gente vai agregando de materiais de pessoas diversas, de literaturas diversas, de conteúdos diversos e agregando isso às nossas experiências pessoais e às nossas formas de refletir e aquilo que a gente entende mais adequado, que se afinizamos mais, aquilo que a gente não entende como adequado, a gente deixa um pouquinho de lado. Então sempre é uma construção de algo e de coisas que a gente recebe, extrai e absorve, certo? Só para eu fiz questão de dizer isso para já desmistificar uma coisa como um guru, como um cara que entende muito, que é muito evoluído. Não, não, a gente está se construindo, estamos nos construindo e utilizamos o mundo e a informação de todos para fazer essa construção, certo? Vamos começar então falando dessas 7 etapas. Preste atenção aí, que eu acho que você vai se identificar em algumas delas, ou vai conseguir identificar padrões aí nas suas observações, nos seus estudos. Acho que você vai conseguir identificar diversos padrões. A pergunta que eu deixei no último vídeo para nós que já nos consideramos uns despertos ou estamos no despertar espiritual no processo é: despertei. E agora? Você refletiu sobre isso? Vamos lá então. Uma primeira etapa do despertar espiritual é a chamada desconforto existencial. O desconforto existencial. Você que não assistiu, volta uns vídeos aí no canal e assiste lá a série 3 Passos. Bastante importante. O desconforto existencial, lá atrás eu falo no vídeo, o primeiro vídeo da série 3 Passos, que é Os Chamados. O que seria a etapa do desconforto existencial? É aquela etapa, aquela fase que a gente está vivendo, que a gente começa a perceber que as coisas parecem que não estão muito certas, ou não estão muito certas conosco. Sentimos muito desconforto em diversos aspectos. A gente parece que cansou do sofrimento. A gente cansou de culpar o mundo e as outras pessoas pelas nossas aflições. A gente cansou da questão do acaso, de entender que tudo acontece por acaso.
a gente já não dorme mais direito. Parece que muitas coisas não fazem mais sentido. A gente perde o ânimo por diversas coisas que a gente até gostava de fazer. A gente já não se alimenta mais bem. É um desconforto existencial, é uma dor. Tem gente que vivencia dores grandes neste momento. E aí vai para essa questão, essa fase do desconforto existencial. Às vezes uma dor em termos de um relacionamento, a dor da perda do ente querido, a dor de ter perdido o trabalho que tinha, que era a sua fonte segura e estruturada de renda, uma doença que chega repentina, né, uma enfermidade, são diversos os fatores. A primeira fase, ou primeira etapa do despertar espiritual seria esse desconforto existencial. E esse desconforto é um chamado. Estes desconfortos são os chamados. Por isso, a recomendação, volte lá na série Os Primeiros Passos, que tem os chamados. Estes chamados, chega um momento que a gente entende que basta, chega. Eu não quero mais sentir essas coisas. Eu não quero mais viver assim. Eu não aguento mais. Não faz sentido para mim. Tem que haver outra coisa. Tem que haver uma explicação para o mundo, para como as coisas são, para a vida, uma explicação para a morte, para o desencarne, né? Então esse desconforto nos causa uma necessidade de movimento. Alguns passam a vida toda nesse desconforto. Ele, vamos dizer assim, ele não é o suficiente para que a pessoa tome uma atitude de começar a se mexer. Acontece. Quantos a gente não conhece que passam a vida vivenciando esse desconforto e não buscam uma mudança de entendimento, certo? Então, para nós, como é que funcionou esse desconforto existencial? A gente passou para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa do despertar espiritual? A quebra necessária. O que seria a quebra necessária? A quebra necessária, a gente pode dizer que é o momento que você já vivenciando esse desconforto, não suportando mais, você entende que alguma coisa tem que mudar, você entende que alguma coisa tem que ser buscada, você tem que buscar respostas e você entra para o campo da ação. A gente começa a agir. Às vezes na busca de conhecimento, às vezes a gente vai e busca uma religião, às vezes a gente busca uma doutrina, às vezes a gente começa a estudar uma filosofia. A gente começa a procurar terapias, ou seja, a questão é o movimento, é a quebra necessária. O que seria essa quebra necessária? É a quebra do padrão que a gente viveu até ali. A gente entende, às vezes inconscientemente, às vezes não é consciente, de que a gente precisa quebrar com isso. E não é quebrar, sair quebrando os outros ou sair quebrando a estrutura de vida que a gente vive. Não, é quebrar com esse padrão que a gente vive. Com esse padrão de escolhas. O padrão que a gente toma as nossas decisões. O padrão de locais que a gente frequenta. O padrão de pessoas com quem a gente convive. Essa seria a etapa da quebra necessária. Por que necessária? Porque se a gente não toma a atitude da mudança ou da busca de respostas para promover uma mudança, a gente fica só no desconforto existencial. E aí, nessa fase, geralmente são as fases das depressões, das tristezas profundas, do se sentir totalmente perdido e não saber para onde correr. Muitos ficam nessa fase. A maioria das pessoas estão nesta fase. Lembra que eu falei que você vai começar a identificar alguns padrões? Já estivemos nessa fase também, né? A quebra necessária, quando ela começa a acontecer, é quando você ou a gente começa a encontrar ferramentas, começa a buscar, na verdade, e aí encontrar ferramentas para quebrar com esses padrões. Aí a gente começa a perceber e a descobrir, nesse momento, de que há algo a mais além dessa materialidade que a gente vive.
a gente descobre um mundo espiritual. A gente descobre que existe vida após a morte. A gente descobre que a nossa consciência, ela é eterna e imortal. Muitos nesta fase descobrem que não são este corpo físico, são um espírito, e que a vivência neste corpo é uma etapa, é um sistema de aprendizado, é uma forma de evolução, ou uma forma de cura, ou uma etapa para relembrar aquilo que realmente somos. Pode-se pensar por diversas vertentes. Este pensamento aqui, esta reflexão aqui, como é próprio do canal, é bem aberto. Então eu sempre tento trazer em termos que tente abranger o maior número de vertentes possíveis de pensamentos. Mas agora nós estamos falando como despertos, ou que estamos no processo do despertar. Agora eu já levo em conta que você já está nesse processo. Então você naturalmente já sabe que não é esse corpo físico que está aí. Isso faz parte de você, faz parte da sua existência, mas não é o todo. Então, nessa etapa da quebra necessária, a gente começa a entender essas coisas e começa a quebrar com aqueles padrões antigos. Por isso, quebra necessária. A gente começa a romper com esses circuitos que nós vivíamos. E aí nós entramos numa terceira etapa, que é chamado deslumbramento espiritual. Quem nunca, né? O que seria o deslumbramento espiritual? Há um certo tempo, a gente vivia o automatismo. A gente vivia a Matrix, o mundo de Maia, o mundo das sombras, como diria Platão. A gente vivia o materialismo pelo materialismo. Nós estávamos dormindo. Agora, nesta terceira fase do deslumbramento espiritual, a gente entende que acordou, a gente despertou. E a gente já começa a descobrir o que há por trás do véu de Ísis. O que há além daquele salão da fogueira e da produção das sombras na caverna de Platão. O que há além do salão não, desse mundo de Maia, que é a 3D, trazida pelos maias, né? Os antigos sábios que nos trouxeram esses ensinamentos. A gente já sabe que há algo e há muito além da Matrix, esse tema tão contemporâneo que ficou tão famoso depois daquele filme que você já deve ter assistido, né? Então há algo além da Matrix. Então a gente se entende como desperto, acordamos, não fazemos mais parte da massa que dorme. Só que aí o que acontece? A gente entra na fase do deslumbramento espiritual. O que é o deslumbramento espiritual? Tudo para nós nessa fase tem a ver com o espiritual. Tudo é espiritual, mas de uma forma deslumbrada. É como quando a gente é criança e vai no parque de diversões. Parece que tudo fica maravilhoso. Nesta fase, a gente, como a criança que vai num parque, a gente se maravilha tanto e alguns de nós leem tudo que é tipo de assunto. Comem os livros. A gente gasta mais com livro do que com a nossa existência em si. A gente chega a se endividar para comprar livros e o cartão de crédito vai, né? E a gente quer ler tudo. Falou em literatura espírita ou espiritualista ou energética, a gente está lendo. Outra coisa, geralmente as pessoas vão conversar com a gente, o nosso assunto, ou a gente vai falar qualquer coisa, a gente só fala de energia, de espiritualidade.
dos espíritos, das consciências, da imortalidade da alma. A gente começa nessa fase, se a gente está em casa, tem um incenso aceso, tem cristais espalhados para tudo que é lado, ou imagenzinhas. A gente tem mandalas penduradas por tudo. Desculpa rir, mas quem nunca, né? A gente participa de tudo que é curso. É o curso do Reiki, é o curso de cura prânica, é o mesa radiônica, é das cores, o curso de frequências energéticas através do som. A gente participa de tudo que é congresso espírita. Tem um evento lá no terreiro que a gente vai, a gente tá, toda a sessão a gente tá lá. A gente passa a vida tomando passe. Quem nunca? Eu tô rindo porque é uma fase que, além de ser um pouco, vamos dizer assim, esquisita, ela é muito bonita. Porque a gente descolou daquele padrão dos que dormem e agora a gente está vislumbrado com o mundo espiritual, com o plano espiritual. Essa fase do vislumbre, ela é muito mágica e ela é muito gostosa. Aqueles que têm uma certa mediunidade, nossa, agora ele está ouvindo vozes toda hora. Aqueles que são um pouco mais, que cuidam um pouco mais desses detalhes, é aquela fase que tu tá vendo padrão até nos números que tu enxerga. Então tu fica toda hora olhando, tudo é o 23, 23, tudo é o 10, 10. Olha, tu sabe, bem na hora que eu tava pensando sobre não sei o que, passou um carro e eu vi a placa era 555. Aí eu puxei o meu celular, era 12:30. Isso é o plano espiritual querendo falar comigo. Gente, sem condenações, tá? Nós passamos por essas fases. E essa é uma fase mágica. É uma fase muito gostosa. Porque faz a gente começar a atribuir sentido àquelas coisas que para nós eram muito automáticas. Para nós antes não tinha tempero. Para nós antes era como aquela comida insonsa, sem tempero, sem sal, sem nada, sabe? Aquela coisa sem gosto. As coisas eram assim, eram comuns. Agora a gente vê cor, vê vibração, vê energia em tudo, né? Agora a gente consegue ver mais cores no mundo. A gente entende que há um mundo por trás do mundo. Isso vislumbra a gente porque é maravilhoso, é muito gostoso, mas é um deslumbramento espiritual, porque a gente, de certa forma, passa da linha. Por que a gente passa da linha? Porque isso é uma empolgação. Isso é aquela motivação empolgante. Que daí a gente começa a sair do corpo de noite, é projeção astral, aí vai estudar projeção astral e vai ter contato com os... Nessa fase, gente, nessa fase, a gente começa a cair em algumas coisas muito desagradáveis também. Muitos de nós começam a ficar muito piegas. Sabe aquela pessoa? Ah, não, tudo é... Ah, meu irmão, minha irmã, tudo é luz. Ah, que coisa maravilhosa. A pessoa vem conversar contigo, tá com uma situação difícil, uma coisa, tudo, não, tudo vai passar, tudo tá certo, porque tudo tem o seu tempo, é o tempo do todo. Sabe, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Isso é muito piegas, porque isso não é naturalmente verdadeiro, é um esforço que estamos fazendo. A gente vai nos observar no dia a dia, a gente continua rancoroso, continua julgando, continua explodindo em alguns momentos, né? A gente é muito zen, tudo é amor, tudo, até alguém dá uma pisada no calo da gente naquele ponto e aí a gente explode. Mas daí a gente explode, né? E tenta se segurar.
A gente faz aquelas coisas mais veladas, né? Então é uma fase muito bonita, mas é uma fase muito piegas. E é uma fase muito para o externo, né? Nessa fase a gente fica passando pano na casa toda hora com essência, né? Botando espelhinho com aviso atrás da porta para cortar as más vibrações que entram pela porta. É assim mesmo, acontece, certo? Tá tudo bem. O que acontece depois dessa fase? Porque nessa fase é comum que, além da gente querer participar de todas as coisas, tudo que é curso, tudo que é treinamento, comprar tudo que é tipo de livro, estudar sobre todos esses assuntos espirituais, a gente começa a cair também, às vezes, a gente acaba caindo nesse pessoal que trabalha na internet, que são os que eu chamo, e aí eu chamo os vendedores de curso. É os caminhos para a prosperidade espiritual, né? É a ressonância do que você vai emitir, vai receber, só que daí tu vai lá e tem que fazer o curso da pessoa. E tem que pagar o treinamento. Aí daqui um pouco tu descobre que tem a segunda etapa do curso. E aí quando tu acha que tu tá legal, cheio de cursos, cheio de instrução, cheio de coisas, cheio de apetrecho, vem o aprofundamento da segunda etapa do curso. E tu vai, te escreve e faz. Isso nos encaminha para a quarta etapa. Porque chega uma hora que tu não aguenta mais. Não aguenta mais. Tu começa a perceber que a tua mente está cheia de informações, cheia de caminhos, com possibilidades mil. Mas, em verdade, tu não está utilizando todas essas coisas como ferramentas. Na verdade, a gente não está vivenciando, a gente está vivenciando externamente essas coisas. E aí vem uma fase, que é a quarta etapa, que é a solidão sagrada. Por que solidão sagrada? Porque tu enche o saco. Tu cansou de buscar assim, buscar ali descontroladamente. Ai, agora eu não falo palavrão. Nessa fase do deslumbramento espiritual, tu não come mais carne. Ah, não, eu não como carne porque é os nossos irmãos menores e a energia da carne. Só que daí, como tu está num deslumbramento, não é algo da tua essência, que tu já incorporou isso na tua essência e tu ainda está no processo de despertar espiritual, aí tu recomenda para todo mundo não comer carne. Aí tu não aceita mais convite para churrascos. Aí tu acha um absurdo, tu vê as pessoas, a gente vê as pessoas comendo carne, a gente, ai, que horror, que carnificina. Chega no mercado, olha para o açougue, e julga as outras pessoas e quer que todo mundo entenda isso e todo mundo seja assim também. Nessa fase do deslumbramento espiritual, é comum que muitos de nós pegue e queira curar o mundo, curar as pessoas. A gente descobriu um caminho aí que é arrastar todo mundo para aquele caminho. Que é convencer todo mundo que aquilo é a cura para si. É muito comum a gente ouvir esses termos nas mais diversas vertentes. Que aqui você se cura, aqui você encontra o seu caminho. E aí você quer arrastar todo mundo para aquele teu caminho que você está vivenciando naquele momento. Isso vira, de certa forma, para as pessoas uma aflição. Então tu está no pieguismo de tudo é luz, tudo é amor, tudo é lindo, né? Tudo está no tempo certo. E ao mesmo tempo aflito, ansioso, porque quer arrebanhar cada vez mais pessoas o mais rápido possível. Porque estamos no fim dos tempos. Né? Estamos vivenciando a transição planetária. É o último período. Precisamos nos curar, precisamos nos salvar, precisamos despertar a humanidade. É assim que funciona, não é? Aí vem a solidão sagrada. Por que a solidão sagrada? Porque você cansa de tudo isso. E aí, às vezes, alguns espiritualistas, nessa fase, acabam se deprimindo. Porque você cansou e ainda você não deu os passos necessários, não conseguiu a transformação adequada ou mais desejada por você.
Você batalhou, batalhou, correu, 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 aprendeu, aprendeu, aprendeu e parece que continua na mesma coisa. Às vezes, nesse momento, para entrar na solidão sagrada, é aquele momento que você vivencia uma dor. Você está caminhando espiritualmente o seu caminho, está na face do deslumbramento, e aí, de repente, se separa da pessoa, do cônjuge. Sofre uma traição, ou se separa e há aquele desgosto emocional, e o mundo desmorona. Desmorona, porque o castelo estava sendo construído sobre areia. Você perde um ente querido e, ao invés de sentir a dor e vivenciar a dor e tentar entender isso e seguir a sua jornada, o seu caminho, você desmorona, perde a fé. Larga de mão todas aquelas ritualísticas que você colocou na sua vida. Tem gente que briga com Deus nesse momento. Você é acometido de uma enfermidade séria, grave, e aí tudo isso cai por terra. Cuidado, cuidado. Essa é uma fase que muitos sucumbem e aí não voltam mais. A solidão sagrada é justamente esse momento que você se retrai. Acaba naturalmente se retraindo. Por quê? Porque aqueles círculos de pessoas que você se afinizava, aqueles ambientes que você frequentava já não faz mais parte do seu cotidiano. Aquilo não faz mais sentido para você. Aquele estilo de vida que você tinha antigamente não te agrega mais em nada. Aquilo não faz mais parte de ti. Tu já vê, a gente já vê o mundo por trás do mundo. Então não tem como voltar atrás. E depois que a gente vê, não tem como desver. Depois que quando a gente vive fechado numa casa, uma metáfora aqui curtinha, você vive a vida toda fechado numa casa com as portas e as janelas encerradas. Você não faz nem ideia que existe algum ambiente fora da casa, é só uma metáfora. E aí um dia lá, abriram uma janela e você viu que existe um quintal, existe uma rua, que na rua passam pessoas, passam outras coisas, que existe um céu, que existe uma certa natureza. Depois que você viu aquilo, não adianta fechar a janela e você vai viver de novo fechadinho na casa. Fazendo de conta que aquilo não existe? Não. Depois que você já acordou, já está no despertar espiritual, não tem como voltar lá atrás fazendo de conta que não viu nada. E aí entra a solidão sagrada, que daí é um momento que você vai tentar ressignificar dentro de vocês tudo aquilo que você vem aprendendo. Tentar encontrar um norte, determinar um novo caminho, vislumbrar uma linha para seguir, sem mais aqueles pieguismos excessivos, sem mais se apegar tanto ao mundo das formas. Você naturalmente se contrai, se retrai, como um movimento de autoanálise e de análise de tudo que você está vivenciando. É o chamado deserto da alma. A maioria das pessoas não passam daí. Não passam. Porque acabam se desiludindo. Nesse momento que você está vivenciando isso ou passou disso aí, é aquele momento que você vai olhar na internet e aparece lá aquele ser maravilhoso, espiritualizado, que fala assim, curso de não sei o que, tu já respinga fora. Tu já não quer mais nem saber. O cara é aquele que fala de luz, de cura, disso e daquilo, quando ele fala em prosperidade, você já dá pausa e já troca, porque você não vai cair nisso de novo. Porque você sabe que quando começou a tocar nesses assuntos, começou a partir para o grupo de WhatsApp privado, para a página que só entra com um link tal, que é passado em tal lugar, que precisa se associar não sei o que, ou precisa pagar o curso tal, não sei o que lá, para ter acesso ao material, você já sabe que aquilo ali é só coisa para sair do seu bolso. E de material e conhecimento tu já está estufado, está faltando entendimento melhor e prática. Então a maioria não passa. Dos despertos não passam da etapa da solidão sagrada. Perdem as forças. Os que passam da etapa da solidão sagrada vão para a quinta etapa,
que seria o confronto com a sombra. O confronto com a sombra é quando você passa da solidão sagrada e durante o processo de solidão sagrada você descobriu que os demônios que tanto te perturbavam estavam dentro de ti. Que aqueles que mais te atrapalham, os teus piores obsessores, são tu mesmo. Os nossos piores obsessores, os nossos piores demônios das sombras, somos nós mesmos. Porque daí a gente começa a confrontar as nossas sombras. A gente começa a perceber que o problema não é os outros. A gente começa a perceber que o que me machuca, que o que me faz mal, é a minha irritabilidade. O que me causa os problemas são as minhas ansiedades. A gente começa a perceber que lá na fase da quebra necessária, a gente foi rústico, a gente foi brutal. A gente começa a notar que na fase do deslumbramento espiritual, a gente foi piegas, a gente queria salvar o mundo. Que as pessoas vinham falar com a gente e a gente tinha explicação para tudo. Não, isso aí está no livro tal, capítulo tal. Não, isso está lá na obra de fulano de tal. A pessoa vem te falar alguma coisa, tu sabe tudo. E na fase do confronto com as sombras, a gente começa a reparar isso. A gente começa a reparar que a gente tinha receita para tudo. Que a gente queria salvar o mundo. E de uma forma muito inadequada, que às vezes a gente invadia a privacidade das outras pessoas. Ou tentava empurrar para as outras pessoas algo que era nosso. E muitas vezes ficava chateado e brabo ainda com aqueles que não aceitavam. Nessa fase do confronto com as sombras, por exemplo, a gente percebe que muitas vezes, em muitas ocasiões, lá da fase do deslumbramento espiritual, a gente causou vários desconfortos. A gente chegou a fazer uma certa separatividade na nossa mente, tanto das pessoas quanto das vertentes que cada uma escolhe. E aí a gente começa a perceber as nossas sombras. Começa a entender que tem muita coisa para mudar, para ser ajustada, para ressignificar, para trabalhar dentro de nós. E não no mundo e nas pessoas. Essa fase do confronto com as sombras, ou no caso com as nossas próprias sombras, é uma fase que às vezes não, a grande maioria das pessoas que passaram da solidão sagrada, daquela época do deserto da alma, a grande maioria decai. Daqueles que já eram uma minoria que passaram da fase anterior, os que chegaram na fase do confronto com as sombras, com as próprias sombras, aquela pequena parte que passou, dessa pequena parte que passou, a maioria vai ficar aqui. Porque é uma fase que dá trabalho. É uma fase de muito desconforto. Muito desconforto. Porque aí você percebe, nessa fase a gente percebe que a gente tem que trabalhar em nós. Nas nossas questões internas. E aí a gente começa a perceber que, na verdade, é a gente que causa diversas situações. É o nosso olhar sobre o mundo e sobre as pessoas. E a gente começa a perceber as nossas coisas ruins, por isso sombras, que todos temos. E aí a gente começa a perceber as fachadas e as máscaras que a gente veio criando nas etapas anteriores. Não estou dizendo de maldade. Ninguém faz nada de maldade assim. Quer dizer, tem uns que são maldosos mesmo, que é para gerar lucro e se dar bem, entre aspas, financeiramente ou
ficar mais bem visualizado, se aproveitando das pessoas que ou estão dormindo ou estão nas etapas iniciais do processo de despertar. Isso tem realmente. Mas estamos falando de nós aqui. De nós que estamos realmente buscando um processo de despertar espiritual com pureza de intenção. Que a gente erra, tropeça, cai, mas a gente levanta e tenta agir com pureza. Então, nessa fase, a gente descobre que a gente é cheio de máscaras também. Cheio de máscaras. Isso é natural do ser humano. Por isso, o confronto com as sombras é a fase que a gente começa a tirar essas máscaras e trabalhar o nosso eu. A grande maioria daquela minoria que chegou até aí não passa daí. Não passa. Porque é uma fase que pode gerar muita dor. A grande maioria que chega nessa fase do confronto com as sombras acaba retrocedendo. Ou larga tudo de mão, ou o que é mais comum, retrocedendo e volta, de certa forma, para o deslumbramento espiritual. Não com tanta vontade, com tanta motivação, não atirando para todo lado, mas daí escolhe um caminho que acha que tá, e aí mergulha de cabeça, né, ali e se fecha ali e não se abre mais para o mundo. Se fecha naquilo ali. Não é uma questão de trilhar um caminho, é uma questão de, enquanto estar trilhando o caminho, não criar muros e barreiras à volta desse caminho, sem olhar tudo que há em volta, sem vivenciar com tudo que há em volta. Muitos retrocedem ou abandonam. Aquele que passa pela fase do confronto com as sombras, chega na fase que é a sexta etapa, que é o chamado ao serviço. O que é essa etapa do chamado ao serviço? Quando tu passou por todas essas etapas e passou pela fase do confronto com as sombras, tu gera naturalmente um sentimento de empatia para com todos. Não estou dizendo geral, que daí vira um santo iluminado, que ajuda a humanidade como um todo. Não, isso aí não. Poucos chegaram até aí. Pouquíssimos na história toda chegaram até aí. Não vamos nos iludir, né? Nós somos aqui normais, né? Rasos, simples, humildade, né? Então, o que seria o chamado ao serviço? É que a gente começa a gerar essa empatia maior. Tu olha para uma pessoa e já vê naquela pessoa o sofrimento que ela está passando, a dificuldade que ela está passando, ou as tormentas que ela está vivenciando, ou os conflitos, e tu sente vontade de auxiliar. Naturalmente, a gente sente vontade de auxiliar nesta fase, porque a gente começou a desenvolver uma empatia maior. A gente já está um pouco mais maduro, uma caminhada um pouco maior. O cuidado que deve se ter nessa fase é o seguinte, não é ver a pessoa ou as pessoas passando por essas situações e a gente arrastar elas para o nosso caminho. Não, porque tu tem que despertar espiritualmente, porque tu precisa ler isso, tu precisa estudar aquilo, tu precisa seguir tal caminho. Olha, tu tem que começar a frequentar tal lugar. Não, esse é o cuidado que a gente tem que ter. A gente nessa fase do chamado ao serviço, a gente já deve estar naquele período de entendimento que é o seguinte, você vê a dor, vê o sofrimento, é tomado pelo sentimento de empatia, de querer ajudar, e aí você tenta identificar naquela situação que tipo de auxílio aquela pessoa está precisando na vida dela, de acordo com a caminhada dela, o tempo dela. Muitos nessa fase do chamado ao serviço acabam, de certa forma, agindo assim, ó, ficando mais à distância.
de algumas pessoas. Você já está vendo por aquilo que ela está passando. Só que você já passou por aquilo ali também. A gente já passou pelo aquele sofrimento. A gente já passou pelo aquele estado de angústia. Ou a gente já se sentiu perdido como aquela pessoa está. Só que a gente não tem como violentar as vontades e o livre-arbítrio daquela pessoa. A gente não pode cometer esse tipo de agressão. Então a gente se mantém, vamos dizer, de certa forma, à distância, uma distância que eu chamo de distância amorosa, e auxilia conforme for possível nas necessidades daquela pessoa. Quando a pessoa se mostra aberta a alguma coisa, se mostra aberta, a gente começa a perceber que ela está chegando, vamos dizer, naquela fase do desconforto existencial, aquela primeira etapa, a gente oferece algo que a gente acha que é adequado, algo que pode abrir a mente dela para começar a refletir sobre novas situações, de uma forma muito gentil, muito delicada, sem atropelar. Se estas pessoas chegam para nós e perguntam realmente e se mostram interessadas em saber porque viram em nós uma certa mudança, viram em nós de um tempo para cá uma diferença na forma de viver, aí a gente coloca possibilidades de caminho. Então a gente começa nessa fase do chamado ao serviço, a gente começa a trabalhar em prol do outro. Muitos nessa fase do trabalhar em prol do outro enrijecem-se num tipo de serviço só também. Olha aí, eu sempre falando da pluralidade de caminhos, não só escolher um caminho. Tem gente que escolhe uma atividade assistencial e fica naquilo ali. Isso, de certa forma, tem que ter um cuidado. Eu posso escolher pegar e eu sou o cara que serve comida na rua através de uma entidade. Uma entidade, eu trabalho lá com os amigos, com o pessoal da casa e sirvo comida na rua 3 vezes por semana. Show de bola, maravilhoso, estou ajudando muita gente. Isso é maravilhoso e necessário para a existência e subsistência dessas pessoas. É um trabalho glorioso. Agora, será que ele vai ser edificante para mim? O trabalho é glorioso, é maravilhoso, é um instrumento de amor ao próximo, mas ele vai ser edificante para mim? Tem gente que nessa fase vive uma permuta com o divino. De certa forma, faz uma permuta com o divino. Sente-se que fazendo aquele trabalho, eu estou me iluminando, eu estou pagando os meus karmas. Depois que eu desencarnar, eu já vou estar bem, eu vou ter direito a ir para um lugar melhor. É como se fosse uma permuta. Por que uma permuta também? Porque tirando aqueles 3 dias, vamos dizer assim, que eu sirvo, ou aqueles 4 dias, ou aqueles 5 dias na semana, ou que seja, um dia na semana que eu me dedico àquela atividade, eu continuo sendo o mesmo no meu dia a dia. Continuo sendo piegas, meu irmão, minha irmãzinha, ou continuo sendo bruto, indelicado com as pessoas do meu convívio íntimo dentro da minha casa. Faço tanto fora para os outros, mas não consigo conviver com meu pai, não consigo conviver com a minha mãe. Faço tanto para os outros na rua e sou um carrasco com meus filhos dentro de casa. Faço tanto para os outros na rua e fico julgando, falando maledicências ou condenando as pessoas que não estão fazendo. Então eu estou me edificando? Será que eu estou me melhorando fazendo isso? Veja, sem tirar o mérito do trabalho. Então existe essa fase do chamado ao serviço. Passada essa fase do chamado ao serviço, a gente tem nessa lista colocada que eu fui buscar para nós refletirmos e para trazer para vocês a chamada integração silenciosa. E aqui, gente, se em cada etapa
poucos passam, e cada etapa que vai passando, menos gente vai passando ainda, é a minoria. Essa daqui é aquela etapa que pouquíssimos chegam. Pouquíssimos mesmo. Eu estava refletindo sobre essa etapa e eu não vou falar nem em consciências crísticas, como Jesus Cristo, como Krishna, como o estágio que atingiu Buda. Não vou nem falar essa prateleira mais alta aí. Eu vou falar de alguns avatares que tiveram na nossa sociedade ao longo do tempo, que talvez ele sim a gente possa dizer que chegou nessa sétima etapa. E daí vocês já vão ver que são consciências, são personalidades que viveram aqui no nosso orbe ao longo do tempo, que são totalmente diferenciadas. Só para vocês terem uma noção do que eu estou dizendo, como pouquíssimos chegam. Poderia colocar nessa prateleira aí Chico Xavier, Francisco de Assis, Irmã Dulce, Divaldo Pereira Franco, alguns vão me dizer que o Divaldo não, porque o nome da fase é Integração Silenciosa. O Divaldo foi um baita palestrante. Mas é que o Divaldo ele ficou muito conhecido pelas suas palestras pelo mundo todo, mas o trabalho que ele fazia no particular, lá na Mansão do Caminho, aquela cidade que ele criou para fazer a caridade, aquilo é muito, muito maior do que as próprias palestras dele. Quem vê mais de perto, mais de dentro, vai entender do que eu estou falando. A gente pode citar pouquíssimos. Vejam que é difícil buscar. Você pode pensar em outro aí também. Pouquíssimos chegam. Talvez se nós vislumbrássemos chegar nessa sétima etapa, para trazer para o nosso dia a dia, como é que nós seríamos ou poderíamos estar, provavelmente seria aquela pessoa que a pessoa que está se encaminhando para essa etapa que você conhece, provavelmente é aquela pessoa que não te impõe nada. Nenhum tipo de verdade, nenhum tipo de caminho. Ela não mostra nada para ninguém o que está fazendo. Ela simplesmente faz. Essa etapa do chamado ao trabalho, ao serviço, ela executa o serviço dela em prol da humanidade, sem alarde, porque ela vivencia uma humildade do conhecimento e do estágio espiritual, que ela entende que não precisa mostrar. Ela percebe nesta fase, que é a fase as 5 primeiras fases, a desconforto existencial, a quebra necessária, o deslumbramento espiritual e o confronto com as sombras, as 5 primeiras fases foram só nós mesmos lutando contra o nosso próprio ego. Era a nossa batalha contra o nosso ego, a nossa vaidade, de certa forma também a nossa soberba. Ela já avançou isso. Então ela não briga mais nem consigo, com as suas questões, nem com o mundo. Ela simplesmente é. Ela simplesmente age. A pessoa que está se preparando ou próximo de chegar nessa sétima etapa da integração silenciosa, eu estou dizendo a pessoa porque eu não cheguei nessa etapa. Não sei você, de repente você já está. Mas eu não cheguei. Então, só colocando alguns atributos para que talvez a gente identifique essas pessoas por aí. E existem, que estão se encaminhando para chegar na etapa da integração silenciosa. É aquela pessoa que é integrada com o todo, silenciosamente. Se a gente busca a ajuda dela, ela ajuda no que pode, de acordo com o tempo que a gente está, usando a nossa linguagem.
Se a gente não busca, ela não empurra, ela não se mete para mostrar. Se ela nos ajuda, ela não mostra para ninguém. Ela não espera nem a nossa gratidão, o nosso reconhecimento. A pessoa que está se encaminhando para essa etapa, ela não vive em conflito com nada no mundo, porque ela está se integrando com o todo silenciosamente. Tudo está no seu tempo. Ela vivencia a sua espiritualidade, o seu contato com a própria divindade ou divino que há nela, que há no cosmos, de uma forma muito mais natural. De certa forma, esta pessoa começa a se desatar das ritualísticas também. Pode tê-las, porque ainda somos seres humanos encarnados, imperfeitos, buscando ascensão. Então, tem coisas que nos causam prazer, são gostosos e para nós tem um significado íntimo. Pode tê-las, mas para ela isso já é um secundário. Ela já entendeu o caminho. Então, encerrando por aqui, fechando por aqui, espero que fique um material de boas reflexões para a gente. Eu me identifico em diversas dessas etapas. Acredito que você vai identificar algumas também aí, ou se identificar, ou identificar outras pessoas que estão vivenciando essas etapas. Tudo bem, sem culpas, sem julgamento. Foi só uma forma didática para a gente dar uma refletida sobre estas questões do despertar espiritual. E tentei resumir ao máximo aqui possível, dava para falar muito mais. A gente poderia talvez trazer as 20 etapas do despertar espiritual, mas essas 7 já ficaram de um bom tamanho, né? E antes de encerrar, eu quero já dar aquela chamadinha para um próximo vídeo para lhe deixar com curiosidade. Antes de eu dizer um pouquinho o que vai no outro vídeo, aproveita aí, curta, comenta, compartilha. Mas principalmente, se você está gostando do conteúdo, se inscreve no canal. Se inscreve no canal do YouTube. O YouTube é muito importante, você não vai estar gastando nada, não custa nada e nos ajuda muito, porque o YouTube, a partir de um determinado número de inscritos, a gente tem aberto mais possibilidades para criar um conteúdo com um pouquinho mais de qualidade, tá? Então se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. E agora vai uma ideia do que vamos falar no próximo vídeo. Estamos aprofundando nesse tema do despertar espiritual, certo? Trouxemos algumas etapas para que a gente comece a refletir. Agora vamos aprofundar mais. E a Matrix? Qual o seu conceito de Matrix? Estamos vivendo uma Matrix? Você luta contra a Matrix do dia a dia? Você consegue vivenciar a Matrix? Ou você acha, de repente, que talvez nem existe Matrix? Isso é teoria da conspiração? O que você pensa a respeito disso? Vamos conversar um pouquinho no próximo vídeo sobre a tão falada contemporaneamente, agora esse termo contemporâneo, a Matrix, que nós vivenciamos, ou como alguns dizem, a 3D, o mundo de Maia, o mundo das sombras. Fica o convite para o próximo vídeo. Foi um prazer ter estado aqui com você. Deixe os seus comentários, deixe as suas dúvidas, suas sugestões e nos vemos no próximo vídeo, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.